tarde. Vai. Bom dia a todos. A Câmara de Vereadores poderá realizar reuniões de audiências públicas com participação de cidadãos e de representantes de organizações da sociedade civil, para tratar de assuntos de interesse público relevante ou para instruir matéria legislativa em tramitação na Câmara. As audiências públicas têm por objetivos específicos: recolher subsídios ou informações para o processo de tomada de decisões no âmbito do Executivo ou do Legislativo, proporcionar aos cidadãos a oportunidade de encaminhar seus pleitos, sugestões e opiniões, identificar de forma mais ampla os aspectos relevantes à matéria objeto da audiência pública, dar publicidade a um assunto de interesse público que estará sendo objeto de análise pelo Poder Legislativo. A participação da comunidade em decisões governamentais acaba por se refletir no desenvolvimento do município, significando uma clara tomada de consciência da população quanto aos destinos de sua localidade, do seu estado e do país. Através da audiência pública nasce um entendimento mais próximo entre governantes e governados. A própria comunidade apresenta recursos adicionais para solucionar os problemas que os afligem. Surge um controle mais efetivo sobre a administração, tornando-a mais responsável perante a opinião pública e os usuários dos serviços. Deverá existir participação e aproximação dos serviços públicos da população, dos interessados na gestão efetiva dos serviços administrativos, de acordo com o princípio da gestão participativa, como verdadeiro desmembramento do princípio da soberania popular e da democracia representativa, previstos no parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. A presente audiência pública foi convocada em concordância com o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, onde o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Comunique que, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 7º da Resolução número 156/2000, caso o expositor se desvie do assunto ou perturbe a ordem dos trabalhos, esta presidência poderá adverti-lo, cassar-lhe a palavra ou determinar a sua retirada do recinto. Nesse momento, eu franqueio a palavra ao secretário da Fazenda, senhor José Luiz Bernegossi, que demonstrará o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2017 para a nossa avaliação. Então, com a palavra, o senhor secretário. Bom dia, senhor presidente, Eduardo Gelmi. Bom dia, vereadores PC, Sandro e Rodrigo. Bom, só para apresentar a minha equipe, Eduardo, diretor contábil, vai nos auxiliar durante a demonstração. Temos aqui o Gildo Cantelli, que é assessor econômico. Do lado dele é o Beto, que é assessor econômico financeiro também da Sanebave. O Tiago, que é o diretor administrativo. E o Chico, que é o contador da Sanebave e que vai auxiliar. O objetivo da nossa audiência, o presidente já falou, que é a demonstração do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre, e essa é a realização na data de hoje, conforme publicação no boletim de 21 a 28. O objetivo já foi explicado, nós já vamos direto aqui para o quadro das receitas. Então, nosso objetivo é apresentar as receitas, logo em seguida nós vamos falar das despesas e depois do resultado nominal, o resultado primário e a avaliação final. Bom, na categoria das receitas, eu sempre lembro aqui, para a gente alinhar, o orçamento é o do município, então não são os números só da prefeitura, né? É o prefeitura mais Sanebave, mais a Câmara Municipal, e aí é fechado dentro do quadrimestre. Dentro do primeiro quadro ali, onde é que aperta aqui para luzir? Então, essa coluna aqui do previsto, né, é a previsão realizada no ano passado na LDO para esse ano, para a gente não ter confusão, e depois o que nós realizamos até agora no segundo quadrimestre.
Então, dentro da previsão das receitas, nós tínhamos lá 341 milhões, dentro da previsão das nossas receitas, e nós realizamos até agora 311 milhões. Então, nós temos aqui uma tendência, né, de queda, né, que ela vem se confirmando desde o primeiro quadrimestre, essa tendência de queda de 8,76, e aí é que confirma também a necessidade da gente manter o controle das despesas para a gente possa tentar cumprir as metas fiscais para esse ano. A segunda coisa aqui é as retenções para o Fundeb. Então, você tem que tirar lá da receita, da categoria de receita corrente, você tira o Fundeb e sobra, então, a receita corrente líquida, que a previsão era de 305, agora, para agosto, nós chegamos a 279 e uma queda de 8,76. Embaixo, agora, aqui nós vamos ver, então, as composições da receita corrente líquida, que são as tributárias, mais a patrimonial, mais serviço, mais transferência corrente, outras despesas. A gente forma, então, aqui a receita tributárias, depois a receita de capital, e nós vamos ver se houve superávit ou déficit. Bom, dentro das receitas tributárias, que são as receitas próprias do município, nós temos aqui a parte de impostos, né? Aqui estão o IPTU, ISS e TBI. Então, nós temos uma previsão de 67 milhões e tivemos aqui um realizado de 59, uma queda de 11. As receitas daí nós tivemos aqui taxas. As taxas nós tivemos aqui 8 milhões, uma queda aqui para 7 milhões de arrecadação, chegamos a 4%. Isso tudo aqui, essa composição que nós tivemos, as contribuições aqui nós não tivemos nada, a gente tinha uma previsão, mas não realizou nada. Então, nós tivemos aqui essa composição das receitas tributárias. As receitas patrimoniais, que nós tivemos um avanço, que são praticamente as aplicações financeiras, estava previsto 835, conseguimos aqui 1.200.000. Na parte de serviços, praticamente aqui é a parte da Sanebave, a contribuição da Sanebave dentro do nosso orçamento. Tinha uma previsão de 20 milhões, tivemos uma arrecadação de 19, menos 3,98, de acordo com a previsão para esse quadrimestre. Transferências correntes. A transferência corrente, nós temos 3 categorias, que é a União, o Estado e o que vem do Fundeb. Nós tínhamos da União, aqui estão os impostos como FPM, FNDE, FNS, SUS. Nós tivemos aqui uma arrecadação de 35 e nós tivemos um aumento aqui para 36 milhões. Então, um aumento de 2,90. Então, contribuiu positivamente a transferência da União. O Estado, que tinha uma previsão, aqui estão os principais impostos, ICMS, PVA. Nós tínhamos uma previsão de 159 milhões, uma arrecadação de 142, uma queda de 10. O Fundeb, a previsão era 39, tivemos aqui um realizado de 31, menos 18 milhões. Lembrar que o Fundeb, ele entra aqui, mas lá no começo, que é a segunda linha, a gente retira ele. Então, olha, no realizado a gente tirou 32 milhões do nosso orçamento, e recebemos 31. Então, para nós, o Fundeb ele é negativo. Entra como receita, mas lá no começo já tinha. Nós contribuímos mais com o Fundeb do que nós recebemos. Então, menos 18. E as outras receitas correntes, também é uma outra que deu aqui um upzinho. Nós tivemos 11 milhões de previsão, tivemos 12 milhões de arrecadação, um aumento de 8,17. Aqui o grande são as multas de trânsito, juros sobre as dívidas. Então, essa arrecadação aqui, ela é positiva. Da dívida ativa. Isso, o Gildo está me lembrando aqui que é da dívida ativa. Muito bem. Todas essas receitas aqui é a primeira parte, que faz parte aqui das nossas receitas tributárias. Em seguida, nós vamos para a receita de capital. E essa receita de capital é o que distorce um pouco o nosso orçamento.
Essas receitas de capital, normalmente são, o que são elas? As operações de crédito, que são aqui a parte de empréstimos, né? Alienações de bem e transferências de capital, que são os convênios OGU. E dentro dessa receita de capital, nós tivemos uma previsão de 29 milhões no orçamento e tivemos 4.294. E isso aqui, então, teve o menos 85. E ela está concentrada principalmente aqui nas operações de crédito interno, que seria praticamente o dinheiro aqui de empréstimos do PAC que não entrou. As alienações de bens, ela é pequenininha aqui, nós tínhamos lá uma previsão de 75, tem uma arrecadação de 25 mil, que é praticamente regularização fundiária, as casinhas que a gente recebe. E transferência de capital, os convênios, estava previsto 7 milhões, teve aqui um realizado de 2.800 e uma queda de 61 milhões. Essa composição, então, fez com que ela tivesse uma queda de 85 milhões aqui, de 85% nas receitas de capital. Indo aqui para o total de receitas, o previsto era de 334 milhões até o segundo quadrimestre, fizemos 283 milhões, uma queda de 15,39. E aqui embaixo é a composição do que era a prefeitura teve 12,78 e a Sanebave 36. Então, essa aqui foi a composição da receita para o segundo quadrimestre. E qual foi o resultado nosso? Nós tivemos aqui, então, nas receitas correntes, 8,76. Lembrando que ainda tivemos uma inflação de 6,28. Podemos passar para o próximo quadro? Aqui a gente vai dar uma olhada um pouquinho sobre a variação da receita, que é um quadro que faltou na última audiência. O presidente o Eduardo pediu para que colocasse nessa audiência. Então, comparando agora, nós vamos comparar não em relação ao que foi previsto no orçamento ano passado, e sim em relação ao ano passado. Qual foi a receita que foi maior e qual foi a receita que foi menor nesse período. Então, nós colocamos, logicamente, aqui que as principais receitas do município, né? Então, vamos começar aqui pelo IPTU. O IPTU, nós tínhamos uma previsão de 26 milhões, minto. Em janeiro, agosto de 2016, foi 26 milhões, e esse ano, 27 milhões. Tivemos um aumento, então, na arrecadação de IPTU de 6,06 positivo. O ITBI, nós tivemos uma queda de 10,3. O imposto de renda na fonte, nós tivemos um aumento em relação a 2016 de 2,90. O ISS, nós tivemos uma queda aqui de 3,61. Aqui é o comércio, é o serviço, mostra aí um certo movimento negativo. As taxas das taxas da prefeitura, tivemos um aumento de 9,72. As aplicações financeiras, nós tivemos um aumento de 66,42. Serviços de água da Sanebave, principalmente, tivemos um aumento de 12%, de 16 para 19. SUS. O SUS aqui é interessante, aqui é bom a gente dar uma paradinha. Nós tínhamos uma previsão de 7 milhões. Uma arrecadação em 2016 de 7, recebemos 6 milhões. Então, menos 5,27. Isso aqui, gente, é o que a gente recebe para tocar a saúde lá de Brasília. Ó. Nós gastamos aqui mais ou menos o orçamento da saúde 108 milhões e recebemos do SUS 6 milhões. E a mesma coisa para a educação. A gente era 5.700 o ano passado, está 5.640 para esse ano, perdemos 2,49. Isso é que a gente recebe do governo federal para a educação. Então, 6 milhões para a saúde, hoje vai dar menos de 10%.
O ICMS nós tivemos uma melhora. Em 2016 foi do 115, em 2017, 121. 4,72 positivo. Então, tivemos uma melhora. Mas lembrar também que a inflação nossa foi 6,28. Esse aumento ainda não chegou aqui na inflação. O IPVA, que estava negativo, teve uma melhora, agora nesse quadrimestre passou a ser 1,39. O IPI exportação pequenininho aqui, 7,49 positivo. O Fundeb, 30 milhões, subiu para 31, um aumento de 4,69. Né? Multas de trânsito, de 1 milhão, foi para 3,908. Tivemos um aumento de 251%. Isso entrou positivamente dentro do nosso orçamento. Dívida ativa, nós tínhamos aqui 3,371, tivemos um aumento para 4,89, e ele é um aumento substancial, que é 21%, que pode também acompanhar as multas e juros da dívida ativa, que aumentaram 18%. Esse resultado aqui foi a cobrança amigável que nós fizemos no mês de julho e no mês de agosto. Então, foi um resultado positivo que nós entramos aqui nos cofres dos municípios. As outras receitas são as receitas pequenininhas, uma queda de 16%, e aqui a retenção do Fundeb, que tinha uma previsão de sair, neste caso, 31%, e saiu 32%, um aumento de 4,51%. Então, esse é o quadro das principais receitas que balizam mais ou menos como é que está a economia entre 2016 e 2017. Podemos mudar? Posso, quadro? Posso aproveitar? Posso, presidente? O Zé, equipe da Secretaria da Fazenda, a todos os presentes, bom dia. Zé, eu só queria ver o que vocês avaliaram em relação a essas verbas do governo federal especificamente, né? O que provocou isso? Então, o Fundo de Participação dos Municípios teve um aumento de 12,94, enquanto os repasses do SUS tiveram uma redução de 5%. Então, até para quem está ouvindo entender, né, como são feitos esses cálculos, por que Vinhedo subiu, com base em que índices, lógico, um deles é um pequeno aumento da população, tem outros índices que vão acarretar esse aumento no Fundo de Participação dos Municípios. Mas por que caiu 5% o SUS e por que aumentou 12% o FPM? 16,12%. Eu vou pedir para o Gildo explicar como é que compõe o Fundo de Participação do município, e aí, aí talvez a gente consiga enxergar um pouquinho. E o SUS e o FNDE, a gente não tem muito controle sobre isso, né? Sobre essa coisa, mas o Gildo pode, com mais propriedade do que eu, de explicar como é que funciona. Na verdade, bom dia a todos. Na verdade, o FPM é constituído parte pela receita do IPI, que o movimento industrial melhorou um pouquinho este ano em relação ao ano passado, porque quem paga mais IPI são as indústrias. E o ano passado estava muito parado a produção industrial. Esse ano não está boa, mas está um pouco melhor que o ano passado. Venda de veículos, etc. Então, aumentou a arrecadação do governo federal do IPI. Uma parte do IPI vai para constituir o Fundo de Participação dos Municípios. O imposto de renda arrecadado pelo governo federal, também outra parte vai para o FPM. Então, como houve um pouco de aumento na arrecadação desses dois tributos federais, aumentou-se o total do FPM. E uma parte do FPM, que é 24,5%, uma parte maior vem em dezembro, que eles sempre seguram 1% para dezembro. Distribui 23,5% durante o ano. Então, aumentou a arrecadação do FPM, não só de Vinhedo, de todos os municípios do Brasil, porque o bolão do FPM subiu. Agora, quanto ao SUS ali,
E eu imagino aí que naquela questão do teto federal, que eles estabeleceram um teto da despesa, e o governo federal está procurando diminuir quanto mais os gastos do governo federal, porque o déficit dele, que já estava previsto para 139 bilhões, não está comportando, e eles pediram para aumentar mais 20 bilhões. Então, na verdade, eles estão segurando em transferências para os 5.570 municípios do Brasil. Então, apesar de a população crescer, do serviço de uma população que está se alimentando pior, o que demanda mais serviços da saúde, que devia vir mais dinheiro para atender essa demanda maior, está vindo menos recursos. Devia vir muito mais, porque se nós fizermos um dia com os vereadores, com os secretários, com o prefeito, uma reunião para verificar o que se gasta na saúde do município, é um valor bastante alto. A prefeitura não gasta só os 15%, que é a obrigação constitucional. Gasta, na verdade, 30%. Ela gasta o dobro da obrigação constitucional. Por quê? Porque vem poucos recursos do governo federal para atender. E essa reclamação não é só aqui. Em Jundiaí, eu leio o jornal lá todo dia, e eu ouço a rádio lá, a administração do prefeito lá reclama demais, porque há uma dificuldade tremenda de se manter o Hospital São Vicente lá, que praticamente a prefeitura está transferindo recursos maciços para não poder parar o serviço, porque não vem recurso do governo federal. É isso que eu tinha. Podemos continuar? No sentido de aproveitar mesmo. A questão das multas foi o quê? Foi um rigor maior das cobranças? Porque teve um aumento significativo também. Teve um aumento bastante significativo. Nós tivemos um aumento de mais ou menos 150% nos valores da multa. Saiu de 80%, foi para não sei quanto no início do ano. E também mais alguns pontos de controle de velocidade na cidade que foram acionados, então teve esse aumento bastante significativo aí, realmente foi. Porque está dando uma média de quase $500 mil, né? Por mês, né? 400 mil por mês, né? 400 e poucos mil. É isso mesmo. Bem significativo. Bem significativo. Mas nós conversei um pouquinho com o secretário de Segurança e ele nos falou que no início do ano, pelo que eu entendi, nós temos aí o aumento do valor de cada multa, ele aumentou 150%, saiu de 80% para no 100, não sei o quê, blá, 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 blá. Tá bom. Bom, vamos seguir. Praticamente esse quadro aqui, ele encerra, então, a apresentação das metas da Receita. Agora nós vamos entrar nas despesas. Então, nós vamos fazer a avaliação aí das despesas. Nós tínhamos aí nas despesas correntes, né, as despesas correntes, nós tínhamos uma previsão de 410 milhões, isso até 31/12. Lá na Receita era diferente. E aqui, então, até 38, até a mês de agosto, a gente atingiu 253 milhões, então estamos aqui com 61% do cumprimento, né? E aqui é um número importante para a gente ficar aí de olho nele. As despesas correntes, elas dividem despesas com o pessoal, com os juros e com outras despesas correntes. Então, você tem aqui o pessoal, Prefeitura, Sanepar e Câmara, depois os juros e encargos da dívida, que são as despesas, e aqui o que vai para pagar as outras despesas das três, da Prefeitura, da Sanepar e da Câmara Municipal. Então, nós temos aqui essa previsão de 224 no nosso orçamento, estamos aqui com 134 milhões até agosto, estamos com 59,90, praticamente 60%, e ainda temos aqui 5 meses, porque tem o 13º. 124 a Prefeitura, 6 milhões a Sanepar e 3.430 de despesas com o pessoal. Os juros aqui, encargos da dívida,
está previsto 1.800.000, pagamos aí 401, 20%. Praticamente aqui são os contratos da Sanebab. As outras despesas correntes, nós tínhamos uma previsão de 184, nós executamos até agosto 119 milhões e estamos aqui com 64%. Isso aqui teria que ser menor, e tinha que ser menor aqui para a gente tentar atingir as metas fiscais no final do ano. Zé, Pois não. só para entender conceitualmente, de uma forma geral, as audiências apresentam os números do governo, né, da prefeitura e o setor indireto e indireto, né? Sim. Aqui está aparecendo a Câmara e aí acaba colocando o valor de pessoal com 59,9, mas na verdade a despesa de pessoal do governo é de 51,47, é isso? Do orçamento do município, que é sempre... 52? Não, mas lá no final, na última página, Não, está aparecendo 51,47. lá é sobre a receita corrente líquida. Tá. Aqui é a execução, entendeu? Mas aí tem que aparecer, a minha dúvida é se a Câmara tem que aparecer aí. Não, aqui dentro dos 134 milhões aqui, a gente fez isso aqui só para informar, não tem. Tá. Eu poderia tirar a Câmara, a Sanebab e deixar só aquilo lá. É só para... essa aqui é uma informação, Rodrigo, porque muitas vezes a gente vem para uma audiência e a gente pensa que está falando só da prefeitura. E não é. A gente fala da Sanebab e da Câmara, só isso. Ok. Aí nós temos aqui, então, a despesa de capital, né? A gente é outro tipo que compõe as despesas do município, a despesa total, é a despesa corrente e depois despesa capital. A despesa de capital, ela basicamente são a parte de investimentos, a parte de empréstimos, né? E de amortização da dívida. Então, nós tínhamos uma previsão de 42 milhões e ele executou só 8 milhões. Isso aqui dá o 20,04. Isso aqui distorce muito o orçamento do município, porque é uma queda bastante brutal, né? Você tinha previsto aqui que você ia captar de recursos, de empréstimo, de transferências do governo para tocar suas obras, fazer os seus investimentos. Ele não acontece e aí acaba distorcendo aqui, né? Acaba contaminando o quadro de despesas. Então, você veja assim, nós tínhamos aqui as despesas fiscais de capital 40 milhões e realizou só 3.600, então 9%. E a amortização da dívida, nós tínhamos aqui uma previsão de 2.700 e foi para 5 milhões aqui. Nós pagamos mais 177%. Reserva de contingência, que é um outro valor, ele não aconteceu, acabou zerando. Nós temos aqui depois as despesas total, que é somado as despesas correntes, as despesas de capital e a reserva aqui de contingência, 453 milhões. O executado até agora, 262, dá aqui um percentual de 57%. Ele fica um pouco contaminado porque tem essa distorção aqui em despesas de capital. Aqui embaixo é mais ou menos o que a divisão desses 262, o que é a prefeitura, o que é Sanebab e o que é Câmara Municipal. Essa informação não tem, é só para constar o que cada um contribuiu aqui nos 262. Podemos passar? Zé, bom dia. Bom dia. Me desculpa se você passou alguma informação anteriormente, eu estava até ouvindo, mas dentro não deu para pegar tudo. Por que dessa queda entre o previsto, uma distorção, uma diferença tão grande aqui na parte de despesas, dos investimentos, as despesas de capital, entre o previsto e o efetivamente realizado? Vamos pegar, basicamente aqui são as contas da Sanebab, basicamente. E tem também uma parte da prefeitura. Eu vou pegar um exemplo, verba do PAC.
Você tem lá uma verba lá que está disponível. E aí, conforme você vai cumprindo o seu contrato, vai sendo liberado esses empréstimos, né? Esses empréstimos. E aí, quando você tem algum problema de cronograma, e esse ano, especificamente, o governo federal, ele dificultou ao máximo a liberação de verba pelo contingenciamento dele. Então, ele, toda hora, ele fica exigindo A, B, C, para que não haja essa passagem. Então, você não consegue cumprir, então não entra. Um outro exemplo, por exemplo, nós conseguimos lá 10 milhões para asfalto. Entrou lá, vocês aprovaram aqui um acréscimo aqui, uma lei aqui para 10 milhões de asfalto. Ah, você fez só 2 milhões. Então ficou 8 milhões lá que não foi realizado. Então acaba contaminando dessa maneira. E isso aí acaba atrapalhando um pouquinho o quadro de despesa. Agora, lembrar sempre que despesa de capital tem o lado bom, que você busca recursos, mas tem um lado ruim, que é uma dívida. Né? E hoje a gente não está muito, ou mais não está muito para peixe aí para aumentar muito a dívida. Né? Nós temos um descontrole. Este atraso, por exemplo, do Distrito Industrial, da rede, que os empresários tanto reclamam, de fato, isso demonstra, comprova que não foi executado porque não veio os recursos. Exatamente. Não veio para o governo federal, arrumou empecilhos e não liberou, segundo o que você está dizendo, é isso? Exatamente. Deve estar, e a Sanebab pode falar com um pouquinho mais de propriedade sobre isso, mas deve estar dentro desse grupo, porque você tem uma previsão lá que pode captar 40 milhões lá na parte de despesas, e você acabou captando um pouco menos, não, muito menos. Né? E isso acaba contaminando o nosso orçamento. E o encargos de juros, o pago em relação ao previsto, uma diferença tão grande, por quê? Porque a gente, em 2016, a gente ficou devendo os encargos sociais, INSS, Fundo de Garantia, PASEP, e esse ano começamos a pagar. Então, você teve, quando o orçamento foi feito, essa previsão foi feita em abril de 2016 na LDO, para executar esse ano. Naquela época, a gente não estava devendo. Depois você passou a dever e começou a pagar. Então, mas foi pago bem menos, Pedro. Não, tinha bem 1 mais. milhão e 800... Não, ali em cima, juros e encargos da dívida interna, 1 milhão e 800, executada 401 Não, ali é mil. contratos. Amortização aqui embaixo. Não, mas ele está falando lá em cima. Ó. De 1 milhão e 800 previsto e 401 mil executado. Aqui você está falando? É. Não, aqui há uma previsão aqui, né, mas aqui são os contratos. Essa é a Nebab. É aqui, Eduardo, a amortização dele. É ali em cima mesmo, Zé. Entre 1 milhão e 800, pela época do ano que a gente está, ter pago só 20%. Até agosto. Não, até agosto Só nós pra pagamos entender. 20%. Aqui são os contratos. Essa previsão aqui é anual. Você está falando aqui para mais ou aqui para menos? Lá em cima, 1 milhão e 800 para menos. Se tem 1 milhão e 800 no ano e só Da pagou dívida 401 interna mil... aqui, é isso a aí. dívida Então, interna, esse 1 milhão e só 800 aqui, entender o eu estou entendendo que são os contratos que não foram realizados, então você não pagou os juros, contratos os empréstimos que não vieram. Então, tinha um valor de 1 milhão e 800 para pagar. É isso, Eduardo? Foi feita uma previsão de 1 milhão e 800, pagou 401, porque essa previsão anual, nós temos também pagamentos maiores no final do ano. É que esses valores iniciais, os finais vão ser um pouco maiores. Então, essa diferença vai ser paga até no final do Até ano. no final do ano. Porque os pagamentos iniciais foram de parcelas menores, foram de valores que foram vencendo menos do que o que vai vencer até o final do ano. E depois, embaixo, o contrário, a amortização da dívida, que foi bem maior entre o previsto e o realizado, 177% a mais. Só eu estou perguntando para poder entender. É bom. Aqui, sim, você passou a pagar mais os juros, né, e amortizar a sua dívida com o INSS, Fundo de Garantia, os precatórios trabalhistas que a gente está pagando.
Nós fizemos um acordo agora com o Tribunal de Justiça, nós estamos pagando mais ou menos 300 mil por mês. Tem 330, 350 em média. Por quê? Nós temos a dívida de precatório. São pessoas que entram contra a prefeitura, ganham na justiça, e nós temos que zerar ela até 2020. Então, nós estamos pagando 300 mil. E isso foi uma legislação nova. A gente pagava 50, 60, agora tem que pagar até 2020. E aí aumentou bastante isso aí. Entendi. Deu uma distorcida. Deixa eu fazer uma pergunta dentro do que o Marquinhos perguntou para vocês. A primeira é bem objetiva. A CND da Prefeitura está em dia? Está. Há muito tempo ou há pouco tempo? Desde março. Está em dia. Quando você fala da transferência de capitais, você tem dois problemas. O governo federal pode segurar pelo seu contingenciamento, mas já houve problema interno, tá? Então vamos falar no fato da Sanebave. A Sanebave não tem problema financeiro, mas ela é atrelada ao governo municipal. Então, a partir do momento que você não tem CND, você também não consegue realizar os valores que vêm do PAC nem fazer as obras. Isso, nesse período, influenciou para que esses valores da Sanebave não pudessem realizar as obras que deveriam ter sido feitas? Até março, sim. Até março nós não tínhamos CND, estava sendo negociado, mas a partir de março aí é realmente problemas do governo federal, problema de planta, problema de projeto. Eles foram dificultando, pelo que eu pude conversar com o pessoal da Sanebave, eles foram dificultando ao máximo. Né? Toda hora pede um documento, não é isso, Chico? Só a sugestão, quando todos falarem, por gentileza, use o microfone. Está funcionando. Está havendo uma reprogramação que, inclusive, deve ter saído a questão ainda de uns 10 dias do PAC, junto ao Redur. E está sendo retomada afinco esse contrato do PAC, sim. Lá da rede de água, lá das indústrias. Mas houve realmente alguns problemas que impediram de ter um andamento normal. Podemos continuar? Então, tá bom. Então, aqui a parte das despesas, então, nós encerramos e vamos aqui, então, para o resultado primário. Né? Nós temos aqui, no resultado primário, aqui embaixo eu explico um pouquinho o que são as receitas fiscais líquidas e despesas fiscais, mas o quadro é, se esse resultado primário aqui ele estiver negativo, isso é sinal que não são suficientes os recursos e não cobrem os nossos investimentos. Então, você tem aqui uma previsão de 441 milhões, você tem umas despesas fiscais de 461, você tem menos 19. Aqui na execução, nós estamos positivo. Isso aqui é um bom sinal. Mas a hora que você coloca aqui o dinheiro que não veio das despesas de capital, aí ele fica negativo. Então, ele mede a capacidade de pagamento dos juros da dívida. Então, se nós vamos precisar mais 19 bilhões de fora para cobrir as despesas, se fosse realizado. Mas a gente está vendo que as despesas de capital lá não serão realizadas. Não veio todos aqueles empréstimos, juros. Então, é um resultado que ele vai refletir aqui. Ok? Esse é o resultado primário. Ele é uma indicação de quanto o governo economizou ao longo do período, mês, semestre, ano, com vista ao pagamento dos juros sobre a dívida. Então, esse é o resultado aqui de 23 milhões. Depois disso, nós vamos para o resultado... Ô Zé, deixa eu tirar uma dúvida para entender. Volta só um pouquinho, por favor. Pois não. Só para completar aquele raciocínio, então, aquela amortização
Os 4 milhões em cima dessa dívida líquida, é isso, né? Então, os 4.952, que é aquele aumento de 177 do anterior até, né? Aquele aumento do pagamento da dívida ativa. Até quer voltar mais um? Acho que fica até melhor. Então, aquela amortização da dívida do 4.952 é em cima dessa despesa final que você está falando. A gente está falando aqui desse resultado primário, a gente está conseguindo fazer isso aqui, porque ele está, no realizado ali, ó, ele está positivo. Entendi. Então está ok. Mas se a gente cumprir o orçamento, se acontecer o que está previsto, ia faltar 19 milhões. Essa economia que está tendo aqui, ela está ajudando exatamente de sobrar recurso para pagar esse E só para entender o raciocínio, então aquela amortização da dívida é em função dessa despesa total só ou não? A dívida, ela não só compreende a despesa, né? É isso que eu... Só para eu entender aqueles 4.900. Então, volta mais um, para ajudar você no meu raciocínio. Bem objetivo mesmo. Aquele 4.952 é em relação a quanto da despesa total, da dívida total, vamos chamar assim? Você tem essa informação? 4.952... Você teve, né, Porque aí, na verdade, uma sugestão, né? É 4,5% da dívida total. É, 4,5%. É uma sugestão, né, a colocar a dívida também. E aí o raciocínio... Porque, só para a minha dúvida, né, até para esclarecer, é para que a gente não... Que a despesa, de fato, ela permanece ali, eu entendi o raciocínio. Se tivesse cumprido, a gente, de fato, estaria no déficit, né? Então, a gente conseguiu pagar, teve um resultado primário, porque a despesa foi menor. Isso, né? Exatamente. Mas sempre é interessante a dívida. A execução junto, né? Até esse momento, sim. Sim, entendi. Né? Ele vai variando agora daqui até o final do ano, mas nós tivemos o primeiro quadrimestre, o segundo, e agora vai. Isso aqui no governo federal, isso é muito forte. Você teve o resultado primário, você pode se endividar. Aqui demonstra que a gente, hoje, endividamento não é bom para o município. Por quê? Porque toda vez que você, investir hoje em Vinhedo, ele é preocupante, porque ele cria despesa corrente. Por exemplo, nós vamos fazer uma nova creche. Você fez o investimento, trouxe o recurso, fez uma nova creche. Aí você precisa contratar professor, você precisa pôr material, você precisa não sei o quê. A despesa que vai... a consequência disso serão despesas para o resto da vida. Sim. Isso não é bom quando você está numa situação negativa. Você não tem capacidade depois. Sim. Isso no governo federal eles buscam muito, né, Sandro? E aqui, então, é o quadro do resultado nominal, né, que a gente tem acompanhado. Nós tivemos aqui a nossa dívida consolidada, ela era de 109.800.000, agora em 31/8 ela baixou para 100 milhões. Basicamente, que foram os pagamentos. Essa dívida consolidada, quando a gente fala em dívida consolidada, é uma dívida a longo prazo. É tudo que passou lá, né, lá atrás, e, 20 anos, 30 anos. Então, basicamente, o que está ali? Ó? O que está nesses 100 milhões, para a gente entender? Está o INSS, 53 milhões, o FGTS, 14 milhões, o PASEP, 8 milhões, tem aqui uns 789 mil da Indevin, que era uma empresa antiga aí do município, que está em, como é que chama? Está em extinção, em liquidação judicial. E tem aqui os precatórios. Né? Os precatórios são as dívidas trabalhistas do município, são as dívidas de empresas de pessoas que entram contra o município. Isso dá 85 milhões. Mais o PAC, 4 milhões, e mais um programa que nós tínhamos no passado, do ProTransporte, que era na faixa ProTransporte 4 milhões e o PAC 10 milhões. O total dessa dívida é 100 milhões. Então, é tudo que está além desse ano. Vai passar, dívida a longo prazo. Então, é 100 milhões. Daí,
O que são essas deduções? São os ativos que nós temos aqui, esses 19 milhões, é o saldo de banco da Prefeitura, da Sanebave e da Câmara Municipal, os haveres financeiros são retenções judiciais que estão aqui, ele compõe o dinheiro que a gente tem, que quando tira do restos a pagar, ele vai sobrar lá 22 milhões, 19 mais 7, menos o resto eu pagar 3 milhões e 600, então sobra 22 milhões. Isso aqui, o resto a pagar em 31/12 foi 31 milhões, hoje está em 3.600. Isso é o que a gente deve para esse ano, que são os fornecedores. Basicamente aqui foi o que entrou no resto a pagar dos fornecedores, foram 24 milhões que estavam dentro do decreto. Hoje nós só estamos devendo 3 milhões e 600. Nós já pagamos 95% do que estava no decreto, que gerou uma economia para a gente. Então, de fornecedores, em 31/8, a fotografia naquele momento foi de 3.600. Aí, o que a gente faz? Bom, qual é a dívida consolidada líquida? Era de 109, ela caiu para 77, porque aqui houve uma sobra. Quando você pega o dinheiro do banco, tira dos restos a pagar, sobra 22. Você tinha uma dívida de 100, menos 22, dá os 77. É uma fotografia do momento. Então, essa seria hoje a nossa dívida consolidada líquida. Aqui, os 85 milhões aqui, são os passivos reconhecidos, são os parcelamentos que nós tivemos, é a dívida fundada que eles falam. O que é? São as dívidas, impostos e precatórios, menos os empréstimos. Então, dá 85 milhões. Aí você tem uma dívida fiscal líquida de menos 8. Isso é bom. Isso é bom, porque a gente tem uma economia nesse ano, foi feito o pagamento, e a gente não teria que emprestar dinheiro, pelo menos para pagar o financiamento. Ainda sobra 8 milhões aqui para nós. Isso foi uma evolução. Zé, eu vou fazer um pedido, você ter os números na cabeça. Envia para essa casa, explodido, a dívida consolidada líquida. Que você tem na cabeça. Você deve imposto, você deve... Vou fazer um pedido aqui como comissão, nem precisamos de fazer requerimento, sim, mas uma vez explicado, você diminuiu um pouco a dívida, você tem ela consolidada, explode essa dívida. Quanto é imposto, o que foi parcelado, em quantos meses, de que ano é. Você tem parcelamento do ano passado, ano retrasado, deve ter desse ano, para nós sabermos. Porque assim, mesmo que seja a longo prazo, mas foi uma dívida gerada agora, né? Você não teve a condição de pagá-la, mas você gerou um buraco para que alguém vá pagá-la no futuro. Então nós não podemos, a preocupação eu faço um buraco agora para alguém tapar no futuro. Então, isso também não é bom, porque aí você está deixando de cumprir a lei de responsabilidade. Então, assim, é possível, o governo ele poderia, ao final de 4 anos, zerei e paguei tudo. Legal. Mas é importante esse acompanhamento ano a ano e mandar explodido toda essa dívida. Né? Você já pagou os fornecedores, você pagou, está devendo para alguém, o quanto você deve de imposto, o quanto é de precatório. É importante a Câmara fazer esse acompanhamento. Ok, eu já vou deixar aqui a dívida explodida aqui para você, é o anexo 16, eu vou deixar ela explodida, depois se o presidente puder tirar uma cópia e passar para os demais. Lembrar que essa dívida, então, inclui Prefeitura, Sanebave e depois tem um consolidado. Alguém poderia entregar lá para o presidente? Então, esse então é o resultado nominal, ele apresenta aqui uma sensível melhora para a gente nesses primeiros 8 meses. Nós temos que continuar com esse esforço do governo para fazer a redução de despesa, para ver se a gente enquadra isso dentro das metas fiscais. Por quê? Porque o próprio Tribunal de Contas, ele fica o tempo todos os meses, ele dá os relatórios de alerta, e ele fica alertando, olha, vocês precisam diminuir, olha, vocês precisam... Aí, quando ele vem o ano que vem, fala assim, nós avisamos 12 meses, vocês não fizeram nada?
Então, é mais ou menos assim que tem acontecido. Hoje, o Tribunal de Contas é mensalmente lá e fica em cima da gente. Então, esse é o resultado nominal. Aí, então, resultado primário, resultado nominal. E agora nós vamos para os limites legais aqui da folha, né? Qual foi o resultado desse ano? Nós temos aqui no quadrimestre uma comparação entre uma comparação entre o terceiro quadrimestre de 2016, como fechou, e a previsão do segundo quadrimestre. Aqui nós temos que pensar o seguinte, são os últimos 12 meses. Então, ele pega o valor de setembro de 2016 até agosto de 2017. Isso por quê? Porque ele quer ter uma média se está indo bem ou se está indo mal. Nós temos aqui, então, as despesas com pessoal. Nós temos aqui 211 milhões e o ano passado deu 54,79 e esse ano nós estamos aqui, nesse últimos 12 meses, vou dizer assim, não nesse ano, mas nos últimos 12 anos, ou seja, de setembro de 2016 até agora, 51,47. Esse 51,47, nós passamos o limite prudencial em 0,17, que é 51,30. Aqui, o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele já determina que você comece a pensar em tomar medidas. Ele não pode passar. Eu queria voltar um pouquinho aqui. Deixa eu tirar uma dúvida para eu entender a lógica. Esse 51,47, nessa parte aí, você coloca só Prefeitura e Sanebave? Não, o orçamento ele sempre é geral. Legislativo também aí? Sempre, tá. Sempre. Desculpa. Porque lá no começo... É só a Prefeitura e Sanebave. É que a Câmara aqui... Tá, embora você tenha que separar, tá? Embora você tenha 3 entes. A autarquia, as contas delas é julgada separadamente, a da Câmara também e da Prefeitura também. Então, assim, é importante que você mostre, tá? Você representa hoje a Prefeitura, que automaticamente você tem a Sanebave. Tá, mas você tem as contas separadas da Sanebave, que lá, por exemplo, a Câmara, se ela receber, a Câmara, ela tem receita? Não, ela só tem despesa. Sim. Então, assim, se o orçamento da Câmara vier pequenininho, tá? Se você mandar pouco dinheiro para a Câmara, que ela tem um limite de até 6%, e você manda 2%, ela vai estourar as contas dela. Por quê? Porque ela só gastou com o pessoal. Então, precisa separar muito bem o que é a Prefeitura, o que é a Sanebave e o que é a Câmara, porque as 3 são julgadas perante o tribunal. Cada um tem a sua conta. Isso mesmo. Nesse caso aqui não tem latim. Então, aqui eu preciso dar só uma informação, porque aqui nós temos um número diferente do que fechou o ano, né? Ele está em 54,79. Quando encerrou o ano passado, os encargos sociais e INSS e fundo de garantia, eles não entraram no índice. Eles não entraram. Aí, quando o tribunal veio fazer a avaliação, a controladoria interna indicou isso para eles. Então, aqui ficou em 51, aí nós indicamos que teria que somar dentro do saldo do ano passado esses 31 milhões que não entraram, para não ter distorção. Então, aparece lá 180. Quando o tribunal veio, a controladoria interna indicou que esses 31 milhões que foram divididos depois para esse ano, que eles não estavam lá, então foi para 211 e dá 54,79. Então, aqui nós estouramos o limite de responsabilidade fiscal e agora nós estamos com uma indicação, porque o limite legal aqui de 100% era de 208, foi para 211, deu 54. Então, nós passamos aqui. E aqui nós passamos 0,17. Nós já temos que pensar em providências até o final do ano, senão nós vamos explodir. Talvez, se tivesse dado todo o aumento necessário aqui para o funcionalismo, esse número aqui já estaria bem maior. E aí a gente teria um problema a resolver também um pouco maior, né? Aqui nós temos aqui ainda, só para lembrar, nós temos ainda que pagar o 13º até o final do ano, teve a diferença de dissídio desse último quadrimestre, então isso aqui deve estar bem nas nossas contas, aí já deve estar em 53, 50 e pouco,
Se a gente não pensar nisso, a gente não fecha, estoura de novo, e isso é problema para o município, não é bom. Do ano passado é 54,79, foi do terceiro. Não, aqui fechou o ano, Marquinhos. Fechou o ano em 54,79. Estourou o limite. Estourou o limite. Isso é muito sério, né? Muito sério. Muito sério. Nós não podemos aqui, e aí quando a gente toma as medidas mais duras, não é porque a gente quer, é porque é irresponsabilidade se não fizer. Né? Nós temos que fazer, é uma obrigação. A lei manda, o artigo 21 manda que você tome algumas medidas, então tem que tomar, infelizmente. O Gildo queria dar uma contribuição. Aquilo que o tribunal mandou incluir lá, aconteceu em vários municípios. Todos estavam dentro do limite. Aí, na análise do tribunal, eles falaram, não, a partir de agora é assim o tribunal. A partir de agora tem que incluir isso aqui, isso aqui, isso aqui como despesa de pessoal. Todos os municípios praticamente estouraram o limite. Nós, logicamente, que o tribunal não olha só vinhedo. Né? O tribunal tem uma experiência a nível do Estado de São Paulo, a nível do Brasil, e ele vai mais ou menos apertando ou diminuindo de acordo com a situação do país. Né? Então, nós tivemos aí a maioria dos municípios com muita dificuldade de ficar dentro do limite. Então, às vezes, aperta mais, aperta menos, mas a lei manda que a gente faça. Não tem jeito. Muito bem. A dívida consolidada líquida nossa aqui, que é aqueles 77 milhões, né? A previsão nós poderíamos chegar aqui em 109, seria 109, 23, estamos em 77, ou seja, melhoramos, né? Melhoramos, caímos praticamente 10%, a nossa dívida consolidada caiu para 77, 18. Mas o limite legal seria 120%, seria 486. Poxa, poderíamos aqui, né? Mas não sei se é bom isso aí. As concessões de garantia, zerado, não tivemos nada aqui, né, de concessões de garantia. As operações de crédito, são aqueles 4 milhões, foi previsto 4 milhões, aconteceu 1,248, 0,32, poderíamos chegar até 16, esse é o limite legal. E antecipação de receita, também não tivemos nada, poderia ser feito alguns empréstimos, mas tem que ser pago dentro do ano esses empréstimos, também foi zerado. Então, essa é a situação, esse quadro, então, nós fazemos as receitas, as despesas, para chegar neste quadro aqui. O objetivo é chegar nesse quadro e ver como é que está a nossa lei de responsabilidade fiscal. Presidente, é a primeira vez que a gente encerra os quadros com tanta rapidez. Olha. Porque não tem mais pão de queijo, a gente encerra. Não, os quadros terminaram, agora começa a sabatina. Sabatina? Né? Eita, vamos lá. Então não vai ter nem folga, né, hoje? Vai direto. Não, né? se alguém quiser, por motivos fisiológicos, parar 5 minutos, não tem problema. Vocês querem 5 minutinhos, tomar um café? Tem um café. Vamos. Eu prometo um pão de queijo na próxima. Então vamos dar assim, 5 minutinhos. Só para quando era a Deise que vinha aqui. Vai ter um motivo, né? Aí vem um ex-gordo, agora está magrinho. Não dá. Não pode. Pelo ex-gordo foi ótimo. É para o seu bem, né? Tá craque, hein, Eduardo?